quais são hoje as principais coberturas. Então, lembra que eu falei que lá na linha Protector já tem o produto de prateleira, são coberturas já pré-definidas, enfim. Então, todas as atividades que contratarem ali, que a pólice for contratada no nosso portal, essas coberturas, elas são de forma automática, tá bom? Não precisa selecionar, elas já estão lá automaticamente. Então, o que a gente vai oferecer? Despesa de defesa, tanto na esfera civil, criminal e administrativa. Quando eu falo de despesa de defesa, não me refiro somente aos honorários advocatícios, mas eu falo de todo o custo que envolve uma defesa num processo judicial. Então, custas com perícia, honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência, para quem não sabe, por exemplo, eu perdi a ação, né? E eu preciso pagar os honorários do advogado da outra parte. Então, isso chama honorário de sucumbência. Isso também está coberto dentro da apólice, tá? Custas periciais, depósito recursal. Então, tudo que envolver a defesa dele numa esfera judicial, ele vai ter cobertura. O que é legal aqui, pessoal, a gente também cobre na esfera criminal. O ato doloso, ele é um risco excluído na pólice de responsabilidade civil profissional, em qualquer companhia, tá? Então, o RC profissional, ele vai cobrir o dano involuntário, né? O segurado, ele não teve a intenção de prejudicar o seu cliente, mas acabou acontecendo. E, às vezes, o criminal, a esfera criminal, ela é muito relacionada ao dolo, né? As pessoas linkam muito o criminal com o dolo. Aqui a gente entende que, independente se é na esfera criminal, o segurado precisa se defender, e quem vai julgar se houve o dolo ou não é o juiz, tá? Então, a gente vai liberar ali os custos de defesa para que ele se defenda também, até mesmo numa esfera criminal. Extensão para pessoa jurídica, já automática nas nossas coberturas também. Então, o que isso significa? O segurado, ele tem ali uma PJ para fins de faturamento. Então, acontece muito na área da saúde, por exemplo. Dificilmente um médico ele é contratado de uma instituição como um CLT. Geralmente é como prestador de serviço. E aí ele precisa ter uma PJ para poder oferecer esse serviço às instituições. Então, se essa PJ existe para fins de faturamento, o atendimento foi feito por este profissional, ele não precisa contratar uma apólice para PJ e para PF. Ele contrata uma apólice para PF e essa cobertura se estende para a PJ dele, caso ele também seja reclamado na PJ, tá bom? Cobertura para indenização e acordos, que é o principal objetivo do seguro de RC profissional. Então, se depois do processo transitado e julgado, que é quando não cabe mais recurso, né, o segurado ele for condenado a indenizar o terceiro, ele vai ter esse valor amparado pela apólice, até dentro da importância segurada contratada dele. E acordos também. Acordo pode ser judicial ou extrajudicial, tá? O único ponto de atenção nos acordos, pessoal, é que precisa primeiro ter a anuência da seguradora, tá? Então, ele não pode ir lá, faz o acordo e depois vem com boleto aqui para a seguradora pagar. Não, primeiro ele comunica a seguradora, comunica ali a intenção de fazer esse acordo, né? Manda para a gente quais são os termos desse acordo, e aí a seguradora vai analisar e vai aprovar esse acordo, e aí sim ele pode seguir para que o litígio se encerre ali, né? Para que aquilo não se estenda por anos. Enfim, todas as partes acabam saindo ganhando, tá? Então, nós somos muito favoráveis à realização de acordo. Cobertura de lucros cessantes e prejuízos financeiros. Então, se decorrente de uma possível falha do nosso segurado, o cliente ou o paciente dele tiver que ficar afastado das atividades por um tempo maior do que ele tinha previsto, né, se programado, ou ele nem tinha programado ficar afastado e acabou, né, por conta desse dano, teve que se afastar das suas atividades, deixou de lucrar durante aquele período, teve um prejuízo financeiro. Se ele reclamar o nosso segurado por isso, nosso segurado também terá a cobertura dentro da apólice. Danos à reputação. Essa cobertura ela é muito importante nos tempos de hoje. A gente costuma falar que o seguro de RC profissional ele vai dar proteção tanto para o patrimônio pessoal do segurado, quanto para a imagem dele. E isso é por conta dessa cobertura, tá? Então, hoje a gente sabe que a nossa comunicação ela é muito ativa, a gente consegue ter um alcance muito grande hoje, né? Através das redes sociais. Então, se decorrente de alguma possível falha ali do nosso segurado,
o terceiro que se sinta prejudicado, vá até as redes sociais. Estou falando de rede social porque é o mais comum de acontecer, mas pode ser nas grandes mídias, enfim. Faça um post ali do nosso segurado, isso acaba viralizando e acaba manchando a reputação do nosso segurado. Essa cobertura, ela possibilita que ele contrate uma assessoria de imprensa ou relações públicas, enfim, para poder fazer a retratação desse episódio perante aos veículos de comunicação, perante ao mercado. Então, também é uma cobertura muito importante que os profissionais valorizam hoje bastante, tá? Dentro do RC profissional. Então, quando for falar de RC profissional, a dica que eu sempre dou, primeiro, enfatiza que ele não vai ter amparo só no caso de um processo judicial, porque às vezes a pessoa ela não vê ali o valor agregado à apólice, porque ele pensa, eu não vou ser processado, né? Mas na verdade é muito mais do que isso, ele nem precisa chegar a ser processado, ele consegue acionar a apólice muito antes, ele pode ter um prejuízo financeiro muito antes de chegar no processo em si. Então, é legal enfatizar, né, que tanto ele não precisa ser processado, ele tem cobertura ali extrajudicialmente, ele tem a cobertura para danos à reputação, que vai proteger a imagem dele, e aí, se acontecer alguma coisa, se de fato ele for processado, ele vai ter todo o amparo dentro da apólice. Então, geralmente, eu dou essa dica aí para os nossos parceiros, para ajudá-los, né, na hora de fomentar mais vendas, aí, mais oportunidades junto aos seus clientes. A gente tem a cobertura de pedido de ressarcimento e mediação, então aqui possibilita a contratação de um mediador para poder fazer, então se o terceiro ele já fez o pagamento ali, né, daquele serviço, ele entende que houve a falha e ele pede o valor de volta do valor que ele pagou, né, ele pede o ressarcimento. Essa cobertura possibilita que o segurado faça a devolução desse valor, mas que também ele contrate uma mediadora ali para poder intervir e levar aquilo de uma forma que seja benéfica para os dois lados. Honorários retidos. Então, se o segurado, vamos supor que ele firmou ali o contrato de prestação de serviço, só que ele ainda não recebeu todos os honorários, né? Ele vai recebendo ao longo ali da prestação de serviço, do tratamento, enfim. No meio do caminho acontece alguma possível falha e o terceiro fala, não vou mais te pagar por conta dessa falha que você cometeu. Ele também consegue acionar a apólice aqui da ACAD para ter esse valor reembolsado, tá? Multas aplicadas a terceiros, então, decorrente de uma falha profissional, por exemplo, um contador deixou de receber um tributo, de recolher um tributo, desculpa, e o cliente dele acabou sendo prejudicado e foi multado por conta disso. Isso foi uma falha do contador, do nosso segurado. Então, vai ter amparo dentro da apólice também. Às vezes eu recebo, Dani, mas para a área médica isso nem faz sentido. Mas pode fazer, porque se o contador for o paciente do médico, né? E aí o médico deixou ou até mesmo a empresa, enfim, o médico cometeu uma falha, afastou esse profissional das atividades, ele não conseguiu recolher ali o tributo, foi multado, então, assim, é uma coisa que vai levando a outra, vai cascateando. Então, também faz sentido essa cobertura para a área médica, tá? Pagamento suplementar, ele vai cobrir os custos com deslocamento para comparecimento em audiência. Então, às vezes, o segurado precisa comparecer em alguma audiência em outro estado, outra cidade. A apólice ela vai cobrir todo esse custo com o deslocamento. Custas emergenciais. Então, as custas emergenciais, se no meio de um atendimento ali, ou de um procedimento, enfim, ocorre uma intervenção, e uma intercorrência, e o segurado precisa intervir ali para que isso não gere um sinistro, para que não cause um dano maior ainda ao terceiro. Então, isso acaba gerando um custo adicional. Então, por exemplo, a gente levar para o âmbito médico, tá? O segurado está ali, o médico está ali fazendo uma cirurgia, ele alugou o centro cirúrgico por um determinado tempo de horas, ele já reservou os materiais para ele utilizar naquele procedimento. Então, vamos imaginar que aconteça alguma intercorrência ali e ele tenha que agir ali emergencialmente. Então, os materiais que ele tinha reservado já não é mais o suficiente. O tempo que ele tinha alugado o centro cirúrgico também já não vai ser mais suficiente. Ele vai ter que estender isso, fora outras coisas, outros gastos adicionais que ele pode ter também. Então, o seguro de RC profissional, ele pede que o segurado ele comunique à seguradora sempre que houver a ocorrência de um sinistro.
Só que nesse caso aqui, ele não consegue sair no meio da cirurgia e falar, só um minutinho, eu vou lá avisar a CAD que tá tendo um sinistro aqui, ó, a CAD, tá tendo um sinistro aqui, ó, depois vai chegar a conta aí. Não dá, né? Então, ele faz o que ele achar necessário, as medidas cabíveis para poder mitigar aquele dano, e aí depois ele pede o reembolso à seguradora, tá bom? A gente ampara também reclamações decorrentes de calúnia, injúria, difamação, danos a documentos de cliente, então se tiver em posse do segurado, houver o extravio, ou houver qualquer tipo de dano ao documento, o segurado também consegue o reembolso do custo que ele teve para reaver esses documentos, ou tirar a segunda via, enfim. Ele consegue ter o amparo aqui dentro da apólice. Espólio e seus herdeiros. Então, numa ação judicial, se o segurado ele vem a óbito no meio de uma ação judicial, vamos supor que depois, né, o juiz ele determina que houve ali o dano e ele condena o segurado a indenizar aquele médico, aquele profissional a indenizar o terceiro, mas ele já veio a óbito. Quem vai ficar com essa dívida, com essa herança é a família. Então, ela herda também tanto a parte boa quanto a parte ruim, né? E aí não é justo, porque o segurado veio a óbito, a família ficar desamparada. Então, dentro dessa cobertura, também tem amparo para espólios e os herdeiros dos nossos segurados, tá? Essas duas últimas coberturas, elas estão mais relacionadas para pessoa jurídica, tá? Então, ato desonesto de colaborador, não que as outras não, tá, pessoal? É que tem algumas que vai se aplicar somente para pessoa física. Por exemplo, extensão de PJ. As demais coberturas servem tanto para pessoa física e jurídica, e essas duas aqui é somente na jurídica. Então, ato desonesto de colaborador, como eu falei, o dolo, né, ele é um risco excluído na apólice. Mas a gente entende que dentro de uma companhia, dentro de uma organização, eu posso ter colaboradores agindo intencionalmente, prejudicando o meu cliente, e essa reclamação vai recair sobre a minha empresa. Então, nesse cenário, através da cobertura de atos desonestos de colaboradores, também vai ter amparo na apólice, tá? E a cobertura de consultores contratados e subcontratados. Então, a pessoa jurídica, nossa definição de pessoa jurídica, ela é ampla. Então, o que isso significa? Ela vai amparar desde o sócio até um estagiário de uma empresa. Se cada um desses colaboradores cometerem uma falha profissional contra um terceiro e isso recair sobre a empresa tendo a apólice, ela vai ter amparo, tá bom? Só que eu posso ter dentro das organizações pessoas prestando serviço que não têm um vínculo CLT, né? São prestadores de serviço, são subcontratados, enfim. Então, essa cobertura possibilita que, se a falha for decorrente de um desses profissionais, a empresa também vai ter amparo, porque eles estão atuando em nome da empresa, que é a nossa segurada, tá bom? Então, essas coberturas aqui, elas estão disponíveis para todas as atividades de forma automática dentro do nosso portal, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tem alguma dúvida aí no chat, pessoal? Tem sim. Vamos lá. O Ricardo, ele está perguntando se profissional de tatuagem, pessoa física ou jurídica, tem cobertura. Ainda não, Ricardo. A gente recebe bastante procura por isso, mas de tatuagem ainda não. O Wagner Gondim está falando... Aí não é uma pergunta, é uma constatação. Entre as 13 seguradoras que oferecem RCP médico, somente a CAD e mais outra oferece a cobertura para chefe de equipe e diretor clínico. Isso é um grande diferencial. É verdade, já é automático aqui, eu vou falar no próximo slide, mas é isso mesmo, a gente oferece de forma automática a cobertura para diretor clínico ou chefe de equipe. Aí a Nova Suprema está falando para... Daniele, depois eu queria que explicasse melhor sobre o RCP de cartórios, pois tem umas particularidades que eu preciso de esclarecimento. Aí para a Nova Suprema aqui, manda para a gente no privado, que a gente manda para você tudo certinho. Pode mandar lá para contato@baeta.com.br. Manda lá todas as suas dúvidas que a gente te responde por lá tudo certinho. Tá bom? Isso, se for preciso, a gente marca até um segundo fórum para falar só de cartório ali, mas melhor dessa forma. Perfeito. Perfeito, então. Então, aqui são as coberturas para todas as atividades e aqui são coberturas para atividades específicas, tá?
Então, por exemplo, o médico, quando ele vai contratar, ele tem todas as coberturas que eu mencionei, mais essas outras coberturas aqui de forma automática. Então, como a nossa amiga falou de chefe de equipe ou diretor médico, né? Não precisa contratar essa cobertura, já é automática. O que significa? Se essa falha for decorrente de qualquer profissional que esteja sob a responsabilidade desse médico, ele vai ter amparo, tá bom? E ele for reclamado, ele também tem amparo. Cobertura para omissão de socorro. A gente entendeu aqui durante a pandemia, né? A gente sabe aí, todo mundo vivenciou, né? Infelizmente, esse momento bem conturbado, né, na nossa história, mas a gente sabe que muitas instituições, elas não davam conta de atender todo mundo, né? A demanda era muito grande. Então, muitas instituições foram processadas alegando omissão de socorro. E aí, a partir disso, a gente passou a dar cobertura também para omissão de socorro dentro da nossa pólice de RC profissional, tá? Cobertura para infecção hospitalar. Então, se decorrente do atendimento ali daquele profissional, o terceiro ali, o paciente, contrair uma infecção, ele também tem amparo dentro da nossa pólice. O ato do bom samaritano. Não sei se todos sabem, se é claro para todos o que é o ato do bom samaritano, mas vou explicar aqui de uma forma mais didática. Eu vou até usar um exemplo real, tá? O médico, quando ele se forma, ele faz um juramento, né, que ele precisa salvar vidas, independente de onde ele esteja. Se tiver uma ocasião ali de emergência, ele precisa prestar esse socorro. Então, o caso que eu tenho real aqui foi num avião. O médico estava ali no avião, era um segurado da outra companhia, né, onde eu trabalhei. Ele era segurado e ele estava fazendo uma viagem com a família e um passageiro passou mal. E aí a tripulação pediu para que, se tivesse algum médico ali a bordo, se apresentasse para que atendesse ali prestasse os primeiros socorros de uma forma voluntária. E assim ele fez, atendeu o paciente estava tendo uma parada cardiorrespiratória, ele iniciou ali a manobra, né, a massagem cardíaca, tal, o avião pousou, veio a equipe de socorro, tal, levou, depois ele recebeu uma reclamação, alegando que ele fraturou uma costela desse paciente na hora de fazer a massagem cardíaca. Então, aqui a gente tem dois casos aqui, dois cases que a gente consegue pegar. Primeiro, o médico ele não precisa errar para que ele seja reclamado, né? Segundo, ele foi ajudar a pessoa e ele ainda, coitado, recebeu uma reclamação. Quando qualquer pessoa vai fazer uma massagem cardíaca, é normal, tá? Acontecer de fraturar uma costela, por conta do peso que tem que colocar, senão a massagem cardíaca ela não faz efeito. Então, você tem que colocar todo o peso que você tiver ali para que tenha sucesso naquela manobra. E aí foi isso que aconteceu, e o coitado do médico ainda recebeu uma reclamação. Então, por que é importante essa cobertura, tá? Vamos supor que fosse um parto. E aí, o médico segurado, ele é um dermatologista, por exemplo, que ele só atende consultas ambulatoriais. Então, ele não faz nenhum procedimento cirúrgico, tal, aquele risco menos agravado que tem. E aí, ele faz um parto, vamos supor que fosse um parto, e ele recebe depois a reclamação por conta de um parto. A hora que a seguradora olhar, vai falar, nossa, mas é um médico dermatologista, não faz cirurgia, nada, por que ele está sendo reclamado por conta de um parto, né? Não vai ter cobertura, porque ele não vai ter contratado aquela cobertura. Mas dentro do ato do bom samaritano, né, como se enquadra dentro do ato do bom samaritano, e a gente oferece essa proteção, ele tem amparo, tá bom? Por isso que é importante confirmar se as seguradoras que vocês estão trabalhando oferecem essa cobertura, para que o segurado de vocês não fique desamparado no momento ali que ele mais precise. Cobertura para atendimentos via telemedicina, e da mesma forma que a gente tem para as outras atividades, danos a documentos, aqui a gente tem danos a exames e laudos. Também era uma cobertura bastante procurada. Para dentista, a gente tem o chefe de equipe ou diretor técnico, que vai funcionar da mesma forma do chefe de equipe ou diretor médico. Infecção contraída no atendimento odontológico, tá bom? Advogados, para advogados correspondentes. Então, às vezes, o escritório aqui em São Paulo, eu tenho uma ação que está correndo lá em Manaus, por exemplo, para não ter que ir até lá, poder, né, participar de uma audiência, representar o meu cliente, eu contrato um advogado correspondente lá na região, ele vai me representar ali, só que ele pode causar um dano ao meu cliente, né? E isso vai recair sobre o meu escritório. Então, nesse caso, nesse cenário, tem cobertura dentro dessa proteção aqui de advogados correspondentes.
e quebra de propriedade intelectual e quebra de sigilo profissional, se decorrente de uma falha desses profissionais houver o vazamento dessas informações, o segurado também tem cobertura. E para vocês, corretores de seguros, não sei se todos têm a pólice de RC profissional, mas se não tiver, é importante que vocês tenham, tá? Tem também o seguro, a cobertura para responsabilidade por erro e transmissão de proposta, e também de erros e avaliação de bens. Tem mais alguma dúvida aí no chat? Ou eu posso seguir? Pode seguir, pode seguir.